Quando eu era adolescente, e faz certo tempo isso, eu achava que ser crente era muito chato. Eu vou abrir meu coração aqui, depois vocês mandem e-mail para a secretária aí reclamando. Eu achava que era chato, achava que era um monte de pode, não pode, e não era só o ambiente de igreja que eu frequentava, mas quando eu visitava outros lugares, conhecia outros lugares, eu achava irrelevante para mim, naquele momento da minha vida. Parece que não era uma coisa atraente, era uma coisa muito cerimoniosa. Eu me lembro, e alguns de vocês devem se lembrar também, a igreja, alguns anos atrás, era excessivamente formal. Não se falava uma linguagem compreensível de todo mundo, parece que tinha uma linguagem específica só para crente, né? Então, às vezes falava algumas coisas que uma pessoa que não é seguidora de Jesus, não está habituada a linguajar, nem entendia. E assim, muitas coisas me faziam pensar que a igreja não tinha relevância para mim, para aquele momento, muito cerimoniosa, muito formal. Via muita gente hipócrita, que fingia ser uma coisa no domingo e era outra durante a semana. Então, assim, eu na adolescência fiquei incomodado com isso e tomei uma atitude errada. Ao invés de tentar melhorar isso ou fazer alguma coisa por isso, eu abandonei. Fiquei fora da igreja há um tempo. Mas depois, lógico, já muitos de vocês conhecem a minha história, depois eu retornei, hoje eu estou aqui falando numa igreja. Sinal que eu mudei meu pensamento. E também sinal que a gente hoje está podendo fazer uma igreja um pouco mais relevante para os dias atuais. Mas o que eu quero enfatizar aqui é uma coisa que eu falei na semana passada, que de certa forma, dependendo de como é a igreja, como estão os cristãos, o próprio Deus também acha uma coisa muito chata. Foi isso que nós lemos semana passada aqui. Nós lemos Apocalipse 3, onde Deus está falando à igreja de Laodiceia e ele fala assim, olha, eu vejo as suas obras, eu vejo que você faz isso, vocês se vestem bem, vocês são arrumadinhos, tem esse ministério, tem aquele e tal, mas está faltando intimidade. Na verdade, vocês são mornos. E o fato de vocês serem mornos, isso está me dando enjoo. A pessoa, Deus falando isso para uma igreja. E aí, Jesus entra na história dizendo, olha, estou aqui do lado de fora. Estou vendo aí o que vocês estão fazendo, mas estou aqui, batendo na porta. Eu preferia que vocês fossem ou frios de uma vez. Então, se não concorda, se não crê, vai fazer outra coisa. Ou sejam quentes, engajados, participantes. Não é mais tempo de ficar nessa mornice em cima do muro, aquela coisa meio PSDB. Não é tempo de... É tempo de decisão, é tempo de você tomar partido. Ou é branco, ou é preto, ou é claro, ou é escuro, tomar decisões. E aí... Essa palavra, não só por causa da semana passada, mas há muitos anos essa palavra fala muito comigo. Porque eu não acho que ser cristão, hoje, precisa ser chato. Você precisa ser um cara, um ET, um cara que se veste de forma diferente, um cara que fala com um linguajar incompreensível. Eu não acho, eu acho que o que Deus está querendo é um coração verdadeiro, um coração fiel, um coração quebrantado, e crentes que busquem intimidade com Deus, conhecer a Deus. Então, meu desafio para vocês, inicial, gente, ser crente é ser intenso. Sabe por quê? Porque Jesus era assim. Você pode falar qualquer coisa de Jesus, você pode até não crer em Jesus, mas você não pode falar que Jesus era em cima do muro. Jesus era intenso em tudo que ele fazia, ele colocava todo o coração. As pessoas, na época de Jesus, ou elas amavam ou odiavam Jesus, não tinha meio termo. Em termos gerais, Jesus era amado pelo povo. Multidões seguiam Jesus, ele fazia milagres e atendia as pessoas, se compadecia da dor das pessoas.
Aqueles poucos que odiavam a Jesus eram os religiosos da época, que tinham ciúmes de Jesus, porque ele estava atraindo muita gente, tinham ciúmes da autoridade com que Jesus falava, então eles perseguiam Jesus, eles tinham raiva. Então, Jesus nunca foi neutro. Jesus nunca foi neutro, Jesus sempre foi intenso. Teve momentos, vocês talvez já tenham lido, teve episódios que Jesus entrou no templo e tinha gente vendendo um monte de mercadoria, vendendo coisa para sacrifício, estava uma baderna dentro do templo cheio de mercadores. Jesus ficou furioso, pegou lá um chicote e saiu dando em todo mundo, expulsou todo mundo do templo. Você imagina Jesus ficando vermelho, irritado e pegando um reio e saindo atrás do povo? Vocês não vão fazer comércio aqui dentro, não, fora daqui. Era até bom se Jesus fizesse isso hoje em dia também, né? Tem muito lugar que estava precisando de uma chacoalhadinha dessas, assim, de um rei. Mas, enfim, Jesus não era morno, Jesus era intenso. Ao mesmo tempo, Jesus se compadecia das pessoas, do sofrimento das pessoas. Então, se o nosso modelo é Jesus, é hora de você, é hora de todos nós deixarmos, sanar nossas dúvidas, assumirmos a nossa posição como cristãos, assumirmos nossas posições. Você crê. É tão interessante que as pessoas que não creem e que às vezes defendem umas ideias ridículas, absurdas, e vocês têm acompanhado os noticiários, essas pessoas são firmes no que elas acreditam, mas são firmes. A gente está vivendo um momento estranhíssimo, onde tem gente começando a defender a pedofilia, uma coisa absurda. Mas as pessoas falam com toda a convicção e têm aquela posição, e não é bem assim a coisa, e tentam empurrar essa ideia para todos nós. Se a gente que conhece a verdade ficar calado, ou não fizer nada, ou não mostrar, não, é isso que eu creio. É isso que eu creio. Não é que eu sei tudo, não é que eu não tenho nenhuma dúvida, ninguém sabe tudo e ninguém deixa de ter dúvida. O cientista mais inteligente do planeta, ele tem as suas dúvidas e não sabe tudo. Isso é tranquilo. Então, lógico, você pode continuar tendo as suas dúvidas, mas tenha convicção daquilo que você crê. Tenha convicção e haja segundo o que você crê. Eu acho que esse é o tempo hoje, sabe? A gente parar de mornices, sabe? Ficar em cima do muro, essas indecisões. Não, vamos ser firmes naquilo que a gente crê. E nós vamos ler uma passagem que fala sobre isso daqui a pouquinho. Na Bíblia, na história bíblica, os heróis nossos bíblicos, nenhum deles foi apático. Talvez, se tivessem sido apáticos, não teriam se transformado nas pessoas que eles se transformaram. Moisés, Davi, o próprio Jesus, Pedro, João, nenhum desses aí foi em cima do muro. Nenhum desses aí teve medo. Tiveram medo, talvez internamente, mas enfrentaram os seus medos. E mais recentemente, na história do cristianismo, um cidadão alemão, um padre alemão, chamado Martinho Lutero, há exatos 500 anos atrás, inclusive agora, dia 31, a gente está comemorando os 500 anos da Reforma. Lutero era um padre católico, obviamente, e que estava incomodado com a religiosidade que a igreja tinha adotado. Era muita religiosidade, muita hipocrisia, tinha coisas bem malucas acontecendo naquele período de Lutero, há 500 anos atrás. A igreja estava vendendo lugar no céu, né, era isso que eles faziam. E se você tinha um ente querido que já tinha morrido, dava para negociar também uma vaguinha no céu para aquele seu parente que morreu, e a igreja cedia uma certidão lá, não, o seu avô que morreu lá, e ele era um pecador, assassino e tal, mediante o pagamento de tanto em ouro e sei lá o quê, a gente dá a absolvição, ele vai para o céu. Nesse contexto,
Lutero falou, eu não posso ficar parado diante disso, não posso ficar quieto diante disso. E a intenção de Lutero nunca foi criar uma nova igreja. A intenção de Lutero não foi criar o protestantismo, não foi. A intenção de Lutero era mudar o que estava errado na igreja. É isso que ele queria. Só que quando ele agiu dessa forma, quando ele publicou as 95 teses, apontando todos os problemas que a igreja estava fechando os olhos para, quando Lutero fez isso, ele foi excomungado da igreja, foi perseguido, e teve que fugir, e aí que começou, então chamaram isso de reforma protestante. Protestante por quê? Porque ele estava protestando contra o que estava errado. E aí nasceu a igreja luterana e o resto é história. Mas também outra pessoa que não foi neutra. Bom, a gente começou a semana passada a falar sobre esse tema, que juntos nós somos melhores. Então, nós estamos falando sobre relacionamento, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus e com as pessoas. É hora de você tomar uma posição em relação a isso também. Então, o meu desafio para vocês e para todos nós na semana passada foi, é hora de você tomar uma posição em relação ao seu relacionamento com Deus. Jesus pode estar do lado de fora do seu coração, batendo ainda, falando, olha, você até está sendo religioso, você até publica umas coisas bonitinhas no Facebook. Eu tenho visto seu Facebook. Ixi, já pensou? Você publica umas coisas bacanas, positivas e tal, uns versículos, umas coisas que eu escrevi, pô, bacana, mas estou do lado de cá. Está faltando intimidade, está faltando a gente se conhecer de verdade. Está faltando você ser meu filho mesmo, de verdade, você seguir os meus caminhos. Está faltando esse relacionamento íntimo. Então, nós falamos disso na semana passada, que a base de tudo é o relacionamento com Deus. À medida que você se relaciona com intimidade com o seu Deus, à medida que você conquista a paz com Deus, o próximo passo, a próxima coisa que acontece quase que automaticamente com você, quando você está em paz com Deus, você fica em paz consigo mesmo. Quando você conquista a paz com Deus, parece que as coisas com você mesmo também, porque você passa a confiar em Deus e no que Deus tem para você. Então você fica em paz consigo mesmo. Então isso é quase automático. Quando você tem paz com Deus, você tem paz consigo mesmo. Quando você tem paz com Deus e paz consigo mesmo, você está apto ao próximo passo, que é ter paz com as outras pessoas. Poder conviver bem com as outras pessoas. Esse é o próximo passo do cristão e é sobre esse passo que eu estou falando já nessa noite. Quando você tem paz com Deus, você confia em Deus e nos propósitos dele para o seu caminho. Então, algumas formas nós temos de conseguir nos relacionar com Deus, ou chamar a atenção de Deus, ou fazer Deus prestar atenção em nós. Essa semana, sábado, aliás, ontem, no nosso ponto de partida, a gente está com um grupo muito bacana de ponto de partida, e a gente falou exatamente sobre isso. A gente estava falando sobre o Espírito e como que a gente pode crescer nesse relacionamento com Deus, como a gente pode estreitar esses caminhos com Deus. E eu falei sobre 5 coisas que fazem a nossa fé crescer, que estreitam esse relacionamento. E eu falei para eles, e vou compartilhar com vocês também, de 5 coisas que são as seguintes. Primeiro, um ensino prático. Talvez, algumas vezes, você tenha vindo aqui ou numa outra igreja e ouviu um pastor falando com você e aquela palavra falou com você. Você saiu dali com a sensação, puxa, parece que Deus falou comigo através daquele pastor. Por mais esquisito que seja aquele pastor, aparentemente Deus falou comigo, porque eu senti uma coisa muito forte no meu coração. Essa é uma das maneiras que Deus fala com você. A outra maneira são os relacionamentos providenciais, que é o assunto dessa noite. Nós vamos explorar isso com mais intensidade. Terceira coisa, são disciplinas pessoais. Eu falei disso domingo passado. Você ter o seu horário de ficar sozinho com Deus, de entrar no seu quarto, fechar a sua porta,
ler um capítulo, 2 capítulos da palavra, ajoelhar e pedir para Deus intimidade, abrir o seu coração. Sozinho ali, é só você e Deus, não adianta você falar coisas bonitas para Deus, porque Deus conhece o seu coração, Ele conhece o profundo dos seus pensamentos. Então, abra o seu coração, escancare os seus pensamentos, suas tentações para Deus. É assim que você gera intimidade com Deus. Então, essa é a terceira coisa. A quarta coisa, acontecimentos inesperados. Deixa eu explicar isso. Quantas vezes você está longe de Deus, você até conhece a palavra, conhece a verdade, mas a vida foi te puxando para outros caminhos, você deu uma desligada, aí, pum, você bate o carro, você sofre um ataque cardíaco, ou alguém da sua família adoece, ou uma violência urbana chega próximo da sua casa, um assassinato, um roubo, imediatamente a sua atenção se volta para Deus. Nós todos somos assim. E um escritor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, ele diz que Deus às vezes sussurra com a gente através de alguns momentos bons da vida, mas às vezes através do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus falando: acorda, filhão, acorda. Às vezes Deus permite que a gente passe por algum sofrimento para ver se isso nos desperta para uma aproximação com Ele. E a última coisa é o ministério pessoal. A última não, a quinta dessas 5 que eu elenquei. Ministério pessoal, quando você começa a servir, quando você começa a fazer alguma coisa por alguém, isso estreita o seu relacionamento com Deus, te aproxima de Deus também. Bom, mas como eu disse, hoje nós vamos focar nos relacionamentos providenciais, que são relacionamentos que você escolhe ter. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Você tem amigos, você estudou no primário com uma turma, você estudou no ginásio com outra turma, na faculdade com outros, você tem amigos do trabalho, você tem vizinhos, você tem parentes, todos são seus amigos. Dificilmente, muito dificilmente, entre toda essa gama de amigos, você tem pessoas que intencionalmente estão ao seu lado para te ajudar. Geralmente as pessoas estão para comemorar, certo? Geralmente, consegui uma promoção, churrasco lá em casa, vum, né? Puxa vida, meu filho passou no primeiro lugar, não sei o quê, pizzada no final de semana lá em casa, piscina na chácara, vum, né? Então, mas está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas, normalmente, quando a coisa aperta, quando você passa por uma necessidade, uma doença, ou uma frustração, muitas vezes é difícil achar meia dúzia de amigo. É verdade com vocês também ou é só comigo? Não é verdade? É verdade. A gente não tem na nossa vida amigos que intencionalmente você escolhe para que eles sejam bênção na sua vida e para que você possa ser bênção na vida deles também. É disso que nós estamos falando, de relacionamentos intencionais. Então eu quero ler um trecho com vocês da palavra de Deus, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus é um livro enjoadinho de você achar, e é lá para o final. Se você chegar lá em 1 João, 2 João, 3, você já passou, aí vem voltando. É um livro lá para o final, mas se você tiver no seu celular é mais fácil. Digita Hebreus 10, vai direto lá. O autor de Hebreus dá um chacoalhão na gente logo de cara. Mais ou menos o que eu vinha falando no começo. O autor de Hebreus diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Se você professa uma fé, se você está conhecendo Jesus e está explorando a sua fé, se apega com firmeza. Assim como as outras pessoas, que às vezes até com coisas ruins, elas se apegam com firmeza àquilo. Poxa, se apegue com firmeza à fé que você está professando. Sem mornices,
sem em cima do murices, sem esse tipo de insegurança e titubeamento, sabe? Se apega com firmeza àquilo que você está proferindo. Viva intensamente aquilo que você está aprendido. Como eu disse no começo, Jesus era intenso, né? E não gostava muito de neutralidade. Então, a Bíblia diz: apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A sua garantia é essa. Quem faz as promessas e quem fez as promessas para você, de um propósito para a sua vida, de uma vida plena, de uma vida abundante, quem fez essa promessa é fiel. Essa é a garantia que você, isso que você tem como garantia para poder se apegar a essa verdade. Aí ele acrescenta: e consideremo-nos uns aos outros. Percebe? Não é só aquele relacionamento vertical com Deus, da intimidade com Deus. Se você entendeu isso, se você já crê, é hora de você considerar as outras pessoas. Elas são muito importantes na sua vida. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. É hora de você considerar os outros. É isso que o autor de Hebreu está falando. Considerar os outros é importante para a sua caminhada com Deus. Então, consideremos-nos uns aos outros para o quê? Para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Quando você caminha com pessoas que compartilham a mesma fé que você, pessoas que estão no mesmo barco que você, pessoas que estão querendo crescer no relacionamento com Jesus, pessoas que têm buscado intimidade com Jesus, pessoas que estão aprendendo a amar os outros como você. Ninguém nasce amando as pessoas, a gente aprende. Quando você intencionalmente se relaciona com essas pessoas, você cresce, você é fortalecido, você é incentivado a fazer o bem. Porque convenhamos, se a gente for só sofrer influência do mundão aí fora, dificilmente alguém vai te incentivar a fazer coisas boas. Dificilmente. O mundo empurra a gente para as coisas erradas. E quando eu falo de mundo, eu vivo no mundo também. Não é aquela coisa, o mundo lá fora. Não, o mundo aqui dentro e lá fora. Mas as pessoas que não creem, que às vezes, ou na maioria das vezes, te incentivam a justamente o contrário, a fazer as coisas que não vão trazer benefícios para outras pessoas, e sim para você mesmo. As pessoas são egoístas. O natural é ser egoísta. É aqui e em outras igrejas onde o evangelho é levado a sério, é que você tem a oportunidade de conhecer pessoas que estão buscando outra coisa, estão buscando o bem, estão buscando a harmonia para si mesmo e para as outras pessoas, estão buscando um ambiente, uma sociedade melhor. Então, essas pessoas precisam estar juntas intencionalmente. Então, quando nós estamos aqui sentados nesse ambiente, você tem aqui, diante de você, a oportunidade de conhecer outras pessoas que estão desejando o mesmo que você. Talvez elas estejam em momentos diferentes da caminhada, mas elas estão desejando aquilo que você também está desejando: conhecer a Deus, explorar a fé, crescer na confiança com Deus, e poder ver os frutos disso na sua própria vida. Todo mundo está aqui assim, desejando a mesma coisa. Eu quero ver os frutos disso na minha vida. O que eu preciso fazer? Como é que eu aprendo mais sobre isso? Como é que eu sirvo o outro? Como é que é isso? Como é que é essa dinâmica que Deus propõe através da sua palavra, né? E nós aqui, quando começamos a capela, nós quisemos intencionalmente provocar esses encontros. Mas não é encontro para você sair para comer pizza, não. É encontro para você estar com alguém que está precisando das mesmas coisas que você, desejando as mesmas coisas que você. Na verdade, isso não começou com a capela. Quando, mais ou menos no ano 2000, entre 2000 e 2003, eu e a Kelly, a gente dava aula para um ministério de música aqui da cidade,
E eu tinha alguns amigos lá, foram esses meus amigos músicos que me convidaram para a gente dar aula para eles. E aí, convivendo ali com eles, a gente falou assim, puxa, eu acho que a gente tinha mais a compartilhar do que só aqueles momentos lá. Então, na nossa casa, nós montamos um grupo dessas pessoas, a nossa afinidade comum era a música, então sempre que dava uma oportunidade a gente falava de música, mas a gente formou esse grupo que se reunia uma vez por semana na nossa casa, não era vinculado a nenhuma igreja, era uma iniciativa nossa mesmo, a gente frequentava uma outra igreja, era diferente dessa, mas nós juntamos essas pessoas que tínhamos essa afinidade, não só musical, mas também de desejo, de sonhos, juntamos na nossa casa. E aí toda semana a gente se encontrava. Às vezes não tinha pauta nenhuma, a gente só se encontrava e começava a falar de experiências daquela semana. Às vezes a gente escolhia um livro, lia um livro juntos. E isso foi muito rico para mim e para minha esposa, e para aquelas pessoas que estavam junto conosco. Então, quando a gente começou a capela, a gente já tinha esse pensamento, olha, a gente quer juntar pessoas nas casas, em grupos, com afinidades, talvez a mesma época, estação da vida, você é jovem, casal, ou então você já é casado e tem filhos, então vai juntando por afinidades, os moços solteiros, as meninas solteiras. A gente fez questão de provocar isso e colocar isso como um dos pilares da nossa estratégia como igreja, que é colocar as pessoas juntas com qual objetivo? Um objetivo claríssimo, você poder estar com alguém, tanto nas horas boas quanto nas horas difíceis. E eu tenho 12 anos de experiência com grupos de afinidade aqui na capela. E durante 12 anos tenho muita história para contar de coisas que aconteceram nos nossos grupos. De pessoas que começaram a passar por um momento muito difícil da vida, a vida os pegou de surpresa, uma doença, tantas coisas que já aconteceram, e que a gente ali juntos, orando e ajudando, às vezes ajudando financeiramente quando era preciso, às vezes ajudando só estando do lado. Sabe, isso aconteceu muito no meu grupo e em tantos grupos aqui que a gente já teve e tem na capela. Vocês viram o testemunho aqui do Adriano e da Patrícia, como a vida deles mudou depois que eles entraram num grupo. Porque você sente cuidado. Por mais que a igreja cresça, você tem aquela sensação de igreja pequenininha. Você tem uma família, você tem pessoas que vão estar percebendo você. Então, nossa estratégia de grupos é diferente do modelo muito conhecido, que é o modelo de células, e a diferença principal é essa, nossa estratégia de grupos, os grupos nossos são fechados. Por que são fechados? Porque é a única forma de você gerar intimidade. Se o grupo é aberto, se a cada semana vem um visitante, tudo, você nunca vai poder abrir o seu coração. Então, nossos grupos na capela, a gente junta as pessoas fazem até um test drive de um tempo, fala, ó, se aconteceu a afinidade, a gente se programa a estar juntos por um ano para poder ter isso, esse relacionamento. Para poder, na hora que a coisa apertar, ter alguém por perto. Você não é mais anônimo na igreja. Eu não tenho condição de conhecer todo mundo profundamente, eu não tenho capacidade para isso. Eu posso conhecer as pessoas, saber de alguns problemas, mas eu não consigo conhecer todo mundo. Então, esse modelo não dá certo. Se tudo depender de mim, de eu saber o que cada um está passando, já falhei, já fracassei, não vai dar certo. Então, quando você quando você faz parte de um grupo, a gente sabe de você, a gente sabe o que você está passando, e a gente pode te ajudar. E aí, o autor de Hebreus encerra essa parte, estendendo ainda o que ele está falando para a igreja. Ele fala assim, e também, sabe, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Eu quero ler uma outra passagem aqui rapidamente, do apóstolo Paulo falando sobre o mesmo assunto, para reforçar o que eu estou falando, a importância
desses relacionamentos intencionais que a gente quer que vocês participem. Em Gálatas 6, no versículo 2, Paulo diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Meu irmão, se tem alguém sentado aí do seu lado, ou alguém do seu grupo, carregando um fardo muito pesado, passando necessidade, enfrentando uma situação difícil, cara, é sua obrigação ajudar a carregar esse fardo. Claro que a palavra não é obrigação, a gente faz isso porque você vai conhecendo a Deus, você vai conhecendo o amor de Deus, você vai aprendendo a amar o outro. Mas a gente não pode ficar calado ou cego, sabendo que alguém dos nossos ou da nossa comunidade está passando por uma necessidade e não fazer nada, ignorar. Eu fico muito chateado quando eu fico sabendo depois, muito depois de um acontecimento, alguém passou por aquilo, eu falo, mas como? Então, essa pessoa precisava estar num grupo para que a gente soubesse do que estava acontecendo. E graças a Deus, muitas pessoas estão conectadas e a gente fica sabendo das necessidades e a gente está com essa campanha de cesta básica, por exemplo. Todo segundo domingo a gente traz alimentos. Muitas famílias têm sido atendidas nessa área da alimentação, pessoas com necessidades básicas. Então é isso. Aí Paulo continua dizendo o seguinte: o que está sendo instruído na palavra, partilhe de todas as coisas boas com quem o instrui. Mais ou menos Paulo está falando assim, seja grato com as pessoas que estão te ajudando na caminhada. Seu líder de GA, seu líder de ministério, seja grato com essas pessoas, porque elas estão te ajudando a caminhar. Demonstra essa gratidão, né? Sabe por quê? Porque não se deixe enganar. De Deus não se zomba, quer dizer, Paulo está falando assim, Deus não é bobo, Deus vê todas as coisas. Então, o que Deus nos ensina? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Por que isso nesse contexto? Paulo está falando assim, à medida que você cuida do outro, você vai ser cuidado. À medida que você estende a mão para o outro, quando você precisar de uma mão, essa mão vai ser estendida na sua direção. À medida que você ama, você é amado. À medida que você cuida, você é cuidado, porque o que o homem semear, aquilo colherá. Palavras do nosso Deus. Então não desanime, semeie. E Paulo ainda diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos. Eu acho curioso Paulo falar disso aqui, porque algumas vezes a gente fica desanimado, todos nós, eu fico desanimado. Só que se você ficar desanimado e abandonar o que você tem para fazer, você não vai colher mesmo, né? Então, aquela firmeza que nós lemos aqui, às vezes você pode ficar desanimado, às vezes quando você está num grupo, às vezes é difícil. Eu lidero o meu grupo agora, né? E tem pessoas do meu grupo aqui agora, e eu vou confessar para vocês, eles já sabem, que às vezes, quando numa quinta-feira, assim, um não pode, outro não pode, a gente acaba cancelando, eu faço uma cara assim, que pena, e lá dentro eu estou, yes! Porque às vezes eu não estou com vontade, sabe, eu estou tão cansado, fiz tanta coisa naquele dia, então eu sou normal, eu sou assim como vocês, tem dia que eu não estou com vontade. Mas o que a Bíblia nos ensina? Persistir. Por que a Bíblia fala em persistir? Porque se você persistir, você colhe. Há um poder muito grande nas coisas que você investe, que você vai semeando, não para colher no dia, mas para colher lá na frente. Há um poder muito grande nisso, na disciplina, na regularidade. Há um poder muito grande nisso, e as coisas de Deus são assim. Então, um dia você está mais desanimado, às vezes você está desanimado, mas você se junta com o grupo, acontece um milagre, você se anima, você sai. Acho que não teve uma vez que nós tivemos GA que eu saí para baixo. Não, sempre a gente sai melhor do que começou.
Então, a disciplina de você intencionalmente se encontrar com as pessoas, estudar um livro, pode às vezes parecer chato, mas a médio e longo prazo isso vai fazer diferença na sua vida, você vai colher. Esse é o ponto que eu estou querendo enfatizar com vocês. É igual quando, sei lá, você está precisando perder 15 quilos, aí você se matricula numa academia, na primeira semana você vai 6 dias, na segunda você vai 3, na terceira você vai 1, na quarta você fala, esse negócio de academia não dá certo. Tem gente que faz assim? Tem, não tem? Tem gente que faz isso e acha que o problema está na academia. Óbvio que não. Da mesma forma, as disciplinas espirituais também. Você tem que insistir. Às vezes você tem que se esforçar. Mas a promessa, e aquele que prometeu é fiel, a promessa é, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Essa que é a palavra. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso aqui eu preciso esclarecer. Não é exclusivamente aos da família da fé, mas Paulo está falando que depois do relacionamento com Deus, seu próximo compromisso é com as pessoas que estão caminhando com você, que compartilham a mesma fé que você. É o seu próximo compromisso. Porque a hora que você tiver paz com Deus, tiver paz com os outros, aqui, que estão focados no mesmo objetivo, isso vai te encorajar e vai te dar forças para você anunciar para os de fora. E nós vamos falar disso na semana que vem. Como que a gente pode levar essa verdade para as pessoas, como que a gente pode evangelizar. Mas Paulo está falando assim, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, não pode entre nós ter gente passando necessidade. Se tiver, alguma coisa está errada. A gente precisa corrigir isso e depois nós vamos cuidar da necessidade daquele morador de rua aqui, que a gente ajuda, daquele outro que está doente no hospital. Também vamos estendendo os braços do reino de Deus. Então, nós, desde que começamos essa igreja, nós tínhamos esses 3 pilares, que a gente chama intimidade com Deus, comunhão com os irmãos da fé e influenciar os de fora com as nossas atitudes. Comunhão é isso que nós estamos falando hoje, é comungar, é partilhar, é compartilhar, é viver juntos, é isso que é comunhão. Quando você se casa, você tem que fazer uma escolha, né? Se você casa com comunhão de bens, você vai partilhar os bens com seu esposo, com a sua esposa. É a mesma coisa, isso que é comunhão que nós estamos desejando. Bom, lição número 1, aproxime-se de Deus, lição da semana passada. Conheça a Deus, porque aí você vai aprender a confiar em Deus. Quando você confia em Deus, apegue-se com firmeza à fé que você professa. Saia de cima do muro, tome uma decisão firme na sua vida. Essa confiança em Deus vai trazer paz com você, aí você vai estar apto a compartilhar isso com as outras pessoas, a aprender a amar as outras pessoas. Na medida que você semeia essas coisas, na medida que você permanece firme, você vai começar a colher essas coisas na sua própria vida. Na medida que você semeia na vida do outro, na medida que você ama, na medida que você estende a mão, na medida que você ajuda, na medida que você instrui, você está semeando. Para que você mesmo, quando precisar de tudo isso, alguém vai fazer isso por você. Porque isso que é o corpo de Cristo. Essa que é a união que nós estamos buscando, é isso que nos fortalece. Por isso que juntos nós somos melhores. É exatamente por isso. Pelo comungar, pelo compartilhar das alegrias e nos momentos de tristeza, a gente está junto também, abraçados, fortalecendo uns aos outros. Você vai ter maus e bons momentos na sua vida. Você precisa de pessoas intencionalmente, de relacionamentos intencionalmente
programados para poder te dar esse suporte que você precisa. Deus, através de Jesus, nos deu o exemplo máximo dessa lição sobre comunhão. Jesus, um dia ele estava diante dos seus discípulos e ele comungou do seu próprio corpo. Ele compartilhou o seu próprio corpo com seus discípulos, seus seguidores. Jesus falou, olha, em breve vocês não vão me ver mais, mas eu estou compartilhando o meu corpo com vocês. E foi aquele momento conhecido como a ceia do Senhor. Jesus fez isso, ele falou, olha, esse é o meu corpo entregue por vós e por muitos. Façam isso em memória de mim. Lembrem do que eu estou fazendo aqui, para que isso sirva de exemplo para vocês. Esse compartilhar máximo que Jesus está fazendo, de compartilhar o próprio corpo, serve de lição e de modelo para nós. Fala, Bruninho. Serve de modelo para nós. Figura. E Jesus, da mesma forma, no momento seguinte, ele compartilhou o sangue dele, simbolizado por aquele vinho que eles estavam tomando, e Jesus falou assim, olha, isso aqui representa uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Aliança do meu sangue. Porque através do sangue de Jesus, nossos pecados foram perdoados. E por causa daquele sacrifício, por causa daquilo que Jesus fez naquela noite, nós estamos juntos. Por causa do perdão dos pecados, através do sofrimento de Jesus, do derramar do sangue de Jesus naquela cruz, nós todos podemos começar uma nova vida. Não é isso que você está buscando? Uma vida nova para você, para sua família. Você não está buscando os sonhos até que estão esquecidos, que você já está desistindo, você está tão cansado que você já não sonha mais. Jesus oferece a cada dia uma nova oportunidade para você e para mim de recomeçar, de estabelecer uma paz entre nós e o Criador, de termos paz com a gente mesmo, de podermos ter paz com as outras pessoas. Esse é o Evangelho simples de Jesus, que faz diferença na minha e na sua vida, se você crer. Então, quero convidar meu pai, o pastor Arno. Estamos recebendo a visita do pastor Sebastião. Quero convidar o senhor para vir aqui também, pastor. Pastor muito querido, amigo nosso. E nós vamos compartilhar com vocês a ceia do Senhor. E nós vamos orar e vamos pedir para que esse compartilhar contagie o seu coração e que te encha de esperança de que você pode encontrar aqui, sim, uma comunidade de fé, apoio, pessoas que vão te ajudar na sua caminhada da sua vida. Ô, seu Arno. Uma honra ter o senhor aqui também, pastor. Quer ler a passagem? Sim. Nós temos o privilégio hoje de participar da ceia mais uma vez. É um privilégio especial a todo cristão, aquele que crê em Jesus. Foi uma das principais obras de missão que Jesus fez, levando os nossos pecados sobre a cruz, pagando os nossos pecados e dando-nos vida eterna pela fé no seu nome. E vamos participar da ceia do Senhor. Então, eu quero ler uma passagem que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice e é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes esse cálice, esse pão, e comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que beber o pão, ou comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É um privilégio maravilhoso, mas é uma responsabilidade muito grande. Que os irmãos agora meditem, orem e preparem-se o seu coração e tomem esse pão dignamente. Querido Jesus, como nós te louvamos pelo privilégio de mais uma vez comemorar a tua morte, participar do teu corpo, da tua carne e do teu sangue. Muito obrigado, Senhor Deus, porque pelo sangue de Jesus os nossos pecados foram lançados no fundo do oceano, no mar de esquecimento. Muito obrigado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque comendo da tua carne nós temos também a força, o poder para realizar a tua obra. Por isso, cada um que vai participar do pão, eu também, vamos tomar dignamente para que possamos honrar, glorificar, exaltar o seu nome e também sermos bênçãos uns para os outros. Amém, Jesus. Te pedimos agradecidos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Todos digam amém? Amém. Amém. Então, cada um dos pastores vai ficar numa mesa ali, e eu quero convidar o grupo daqui para vir servir nessa mesa. Os aqui, pastor, o senhor pode ficar nessa aqui, ó. E a gente vai compartilhar. Alô? A gente vai compartilhar do pão e do vinho. E eu quero que essa noite seja a oportunidade para você que ainda não faz parte de um desses grupos da capela, que você deixe o seu nome ali. Mesmo que alguma vez você já tenha deixado e não deu certo, não conseguiram arrumar um grupo para você, nós estamos começando tudo de novo. O ano que vem, casa nova, tudo começando de novo. Então, deixe o seu nome e fala: eu quero participar de um GA. A gente não vai falhar com você dessa vez. E a gente vai já se programar para o ano que vem você começar num desses grupos, onde você vai ter tudo isso que nós falamos na mensagem de hoje. Amém? Então, sirvam-se, se reúnam em 2, em 3, um amigo, ou se você estiver sozinho, sem problema. Faça a sua oração a Deus, se apegue com firmeza à fé que você professa e compartilhe do pão e do vinho, em nome de Jesus.